Salve galerinha, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo apesar da correria, da loucura do dia a dia aí? Eu espero que sim. Eu sou o Edu Parieri e é um prazer estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Por incrível que pareça, chegou o momento de se despedir de outro grande shonen. Depois de 6 anos e meio, Jujutsu Kaisen teve o seu aguardado final, que assim como o de Boku no Hero, deixou os fãs bem divididos. Mas eu não. E mano do céu, que final foi esse, hein? Pelo amor de Deus. E cara, você sabe o que é pior? O último capítulo do mangá, que é o que mostra o desfecho da história de fato, eu não achei tão ruim. E já eu vou explicar o porquê disso. Mas esse final todo aí da luta contra o Sukuna foi uma merda. Mano, eu senti como se o autor tivesse pegado um funil, colocado na minha boca e falado: ah, meu filho, agora vai. E aí derramado 5 litros de roteiro forçado na minha goela. Mas vamos por partes, né? Porque tem várias coisas importantes aí pra gente destrinchar sobre o que aconteceu. Então eu peço que você me acompanhe nessa jornada para falar desse final, no mínimo caótico que essa obra teve. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é que vocês estão ligados que o Didi Akutami caga pros fãs, né? O maluco vai lá, faz o que der na telha dele mesmo e que se dane se você vai gostar ou não. Tanto é que ele matou o Gojo e ele não voltou. Bom galera, a verdade é que existiam muitas teorias e indícios sobre qual ia ser o final de Jujutsu. Inclusive, muitos desses indícios vieram de declarações do próprio Akutami. Em 2020, ele deu uma entrevista lá na Jump Festa, onde ele comentou que ele estava dividido entre 2 finais que ele tinha imaginado para a obra. Em um deles, um personagem muito importante iria morrer e os outros iriam se salvar, e no outro, todos iriam morrer, menos um personagem. E uma curiosidade interessante sobre isso é que lá no capítulo 5 do mangá, bem no comecinho da história mesmo, o autor já deixou um pequeno easter egg desse pensamento em uma fala da Nobara que acontece logo depois que ela e o Yuji resgatam um garotinho na primeira missão deles. Ela vira pro Yuji e fala que não importa se ela morresse ou sobrevivesse sozinha, já que de qualquer forma ela não iria ter um futuro brilhante. E tal como a gente viu, ele realmente seguiu com essa ideia e optou por matar o Gojo na história e manter os outros personagens do time principal vivos. E eu já vou deixar bem claro aqui que eu pelo menos não achei ruim a morte do Gojo, porque eu já esperava que isso fosse acontecer em algum momento. Porque a real é uma só, galera, o Gojo não é o protagonista da história, então é óbvio que não era ele que iria resolver a parada no final. Então, querendo ou não, a única função dele na luta final era fazer o Sukuna gastar o máximo de energia possível. E é aqui que a gente entra no que pra mim foi uma das coisas mais bizarras desse arco. Mano, o Gojo fez literalmente de tudo, usou lá todos os recursos, pá, até que do nada o maluco, tchumba, é fatiado no meio pelo Sukuna. Beleza, ok, vida que segue. Porque até então o Sukuna ficou só no último gole da garrafa, né? E o cara já tava lá ferido pra caramba também. Mano, só que aí do nada, o maluco tinha energia do Fiofó, assume a forma original dele, começa a tirar o instrumento amaldiçoado do bolso como se fosse doce, derrota o Kashimo, derrota o Higuruma, que é aquele juiz lá que tem um poder OP pra caramba, e mais um monte de gente. Eu acho que o Sukuna poderia ter tido esse power up, só que tinha que ter sido num outro momento, pra não ficar forçado do jeito que ficou no meio da luta. Ai, Edu, mas tem um monte de obra que faz isso daí. E daí, meu filho, eu não quero nem saber, os outros são os outros. Em Jujutsu, eu acho que não ficou legal e pronto. Um outro problema no roteiro desse último arco foi o desperdício de personagem. E pra esse aqui, eu vou virar o holofote direto pro Kenjaku. Cara, para e pensa uma coisa comigo. O Kenjaku é um personagem que viveu mais de um século fazendo experimentos, aprendendo vários feitiços, coletando informações e planejando de tudo e mais um pouco. O cara conseguiu até se apossar do corpo do Geto. Ele claramente sempre esteve 2 ou 3 passos na frente de todo mundo, né? E aí, do nada, o cara vai lá me fazer uma batalha de stand-up com o Zé Mané pra depois morrer por um ataque stealth do Yuta. Literalmente esperando atrás da moita. Pô, que é isso, Didi? Pelo amor de Deus, mano! Que coisa ridícula foi essa, cara? Eu não sei vocês, mas eu acho que seria muito interessante se o Kenjaku acabasse se tornando o último inimigo a ser batido no final da história. Imagina se fosse revelada uma trama do Kenjaku desde o início da história para trazer o Sukuna de volta à vida e depois de uma série de acontecimentos ele pudesse fazer com que o Gojo e os outros feiticeiros desgastassem ele o suficiente para que o Kenjaku conseguisse absorver ele e ficasse super poderoso no final. Inclusive, esse poderia ter sido o grande motivo para ele ter pego o corpo do Geto, já que ele era capaz de absorver qualquer maldição, e assim ele poderia se fundir facilmente com o Sukuna.
Essa com certeza teria sido uma reviravolta bem mais empolgante e coerente pro final da obra. Afinal de contas, a gente passa a história inteira vendo o Kenjaku no corpo do Geto sendo a grande mente por trás de tudo que acontece do começo ao fim praticamente. Então é realmente lamentável que ele tenha tido um desfecho tão ruim. Mas a cereja do bolo veio no último capítulo do mangá. Porque eu não sei se vocês repararam, mas tem uma cena que mostra que aquele maluco comediante lá de alguma forma tá vivo. E ele tá em uma cafeteria conversando com outro personagem sobre as piadas do show de stand-up deles e tal. Só que, embora não mostre o rosto desse cara, dá pra sacar claramente que é o corpo do Geto, pelo cabelo e tal. Ou seja, o Kenjaku tá vivo, só que aparentemente ele desistiu da carreira de vilão pra ser um comediante. Cara, fala sério, sem palavras pra isso aqui, né? Outra coisa que eu acho que faltou na história em geral foi dedicar um tempo pra desenvolver melhor o Yuji, porque sinceramente, cara, ele é um dos piores protagonistas de shonen que eu já vi. Se você é fã do Yuji, olha, me desculpa, mas ele é aquele personagem que quando ele não tá em cena, você não sente a mínima falta dele. Quando ele tá presente, ele tem pouca relevância, ele não tem carisma, não tem nenhum poder legal, e vocês podem reparar que a própria narrativa deixa ele em segundo plano na maior parte do tempo. Então fica difícil assim você se identificar, criar um vínculo com ele, e é por isso que todo mundo prefere o Gojo, o Megumi, a Nobara. E sim, na luta final ele teve um momento dele, só que eu acho que faltou eles mostrarem um pouco mais de como ele chegou lá, entende? Por exemplo, no meio da luta contra o Sukuna, a gente vê ele lá do nada usando a técnica de sangue do Chozo, expansão de domínio, uma outra técnica lá que é do Sukuna, e tipo, quando que ele treinou isso? Sei lá, sabe, me dá a impressão que esse personagem só foi sendo jogado de um arco pro outro e aí de repente ele já sabia tudo e já tava mais forte. Eu pelo menos não consegui sentir um crescimento gradativo nele. E eu já falei lá no vídeo que eu fiz sobre o final de Boku no Hero que eu não sou muito fã dessa parada dos autores aí de quererem deixar tudo pro subentendido do leitor por preguiça de fazer ou pra ganhar tempo. Kimetsu no Yaiba tá aí pra servir de exemplo e mostrar que arco de treinamento também pode ser bem legal. E isso levando em consideração que o anime conseguiu deixar isso ainda melhor. Agora, falando sobre o último capítulo do mangá, eu não achei ruim porque ele teve mais ou menos o que se espera desse tipo de obra. E eu também já não tava com muita expectativa. O autor mostra ali, né, o rumo que os personagens estão tomando depois de toda aquela batalha e que tá tendo uma restauração / reorganização do mundo Jujutsu. O que é legal, porque esse era o grande objetivo do Gojo, né? Que a nova geração ficasse à frente das coisas e trouxesse uma nova linha de pensamento. E no mais, a gente vê que o trio principal continua resolvendo casos juntos. E uma coisa que eu achei legal é que depois que eles capturam um feiticeiro que estava amaldiçoando uma mulher lá que tinha sacaneado ele e entregam ele pra polícia, o Yuji vai lá e dá uma esperança pro cara, dizendo que o importante é que ele reconheceu o erro dele. E aí ele pede pro cara voltar para ajudar eles na próxima missão depois de refletir sobre o que ele tinha feito. Então eu achei uma sacada muito legal por parte do autor em fazer ele dar essa oportunidade para alguém seguir um caminho melhor na vida, assim como o Gojo fez com ele. E aí teve a tal da ceninha do Sukuna encontrando ninguém menos que o Mahito lá no caminho das almas. O que pra mim não fez muito sentido, porque se o Kenjaku tá vivo, então teoricamente o Mahito deveria estar vivo também, já que ele tá dentro do corpo do Geto. Bom, mas nessa conversa aí a gente já percebe que o Sukuna mudou o jeito de pensar dele. Ou seja, precisou do maluco levar a ripada para começar a pensar: nossa, talvez eu possa fazer as coisas de uma forma diferente, né? Só que aí ele fala pro Mahito que na verdade tinha dois caminhos que ele podia ter seguido. E aí aparece um menino e uma mulher atrás dele. E aí você simplesmente fica com aquela poker face imaginando quem são aqueles dois e nada. O menino, cara, eu até imagino que possa ser ele mesmo quando era humano. Mas e a mulher? Era a esposa dele, irmã dele? Comenta aí quem você acha que é. E na última página do capítulo, a gente tem uma mensagem nos dizendo para aguardar ansiosamente a próxima obra do Didi Akutami. Inclusive, já tinham saído algumas declarações e vazamentos dizendo que a próxima obra dele vai estrear em breve. E aí fica aquela dúvida, né? Será que ele terminou o mangá logo porque já estava de saco cheio do fandom e da rotina semanal, como diziam alguns boatos? Essa é uma questão realmente complicada, galera, porque se isso for verdade, então já dá pra ver uma tendência ruim se formando aqui. A gente já viu isso com o Kohei Horikoshi lá em Boku no Hero e agora com a Akutami em Jujutsu. A vida útil dos autores no mercado tá ficando cada vez menor. Então, quando chegar num ponto onde os caras já não aguentam mais, eles vão apertar o botão vermelho lá e já era.
E como consequência disso, obras que são muito boas vão acabar tendo finais meia boca. E não tem nada pior do que isso para deixar o fã com aquele gosto amargo na boca. Mas me conta aí, qual foi a sua impressão do final de Jujutsu? Você acha que ainda pode rolar um Jujutsu Kaisen Next Generations ou não? Manda aqui qual seria o seu final ideal para a série. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a fazer parte da galera do Beco, deixando aquele like maroto e se inscrevendo no canal. Toda semana eu trago várias novidades aqui sobre tudo que rola no mundo dos animes, e eu ficaria muito feliz de poder compartilhar isso com você. Um grande abraço e uma ótima semana para você. Valeu!